Olá, meus companheiros de estudo bíblico, uma boa noite a todos vocês. Hoje estou gravando à noite. Eu peço que vocês fiquem este vídeo até o final. Tenha um pouquinho de paciência, não vai ser tão longo demais, vai ser mais ou menos igual aos outros, mas é fundamental e até o final para nós entender uma coisa interessante. Os textos que eu vou ler aqui são super conhecidos. No entanto, o entendimento no final desses textos, eu acredito que não é conhecido de muitas pessoas, não. Que eu acredito que nós vimos mensagem diferente daquilo que nós vamos estudar hoje aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos à Bíblia. E aqui nós temos os textos conhecido, como eu falei para vocês. Eu peço também que prestem bastante atenção nessas partes destacadas aí em amarelo e enfim, as cores diferentes do branco. Prestem bem atenção porque são partes que chamam a nossa atenção. Vamos lá então. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 nós vamos ler agora nesse momento. Depois de Jesus ter falado algumas parábolas ali, ele prosseguiu, né, o Mateus, né, então, escrevendo que outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Este versículo, amado, eu quero que vocês guardem, que vocês repitam, que vocês vejam ele de volta, porque o que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos que aqui, ó, a parábola que Jesus propôs ali falando sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Vamos ver aqui, Salmo 102, versículo 19. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Então, reino dos céus, que significa que Deus é o soberano de todo o universo. Que ele, desde os céus, é dele, pertence a ele enxerga até toda a terra. Então, quando fala dos reinos, está falando da universalidade da propriedade de Deus. Ok? Mais uma outra coisa aqui. Veja que aqui também se referiu a boa semente, sobre campo, sobre joio, trigo. E aqui, né? Então, nós vemos nesse último texto aqui o resumo aqui, o Senhor dizendo: deixar para crescer juntos. Tanto a boa semente como uma semente ruim, tanto o joio como o trigo, que é a mesma coisa, né? Mas só que aqui é interessante, amado, que ele diz assim, que o joio é para atar em feixes, enquanto que a semente, ou seja, o trigo, é para recolher no celeiro. Mas não fala que é para separar em feixes. Veja que o joio aqui até eu coloquei aqui para não esquecer, né? A colheita toda a colheita vai ser feita, mas o
trigo tem o joio tem essa peculiaridade que é para separar ele em feixes. Vai dividir a colheita em feixes do joio, né? Dividido em feixes, enquanto que o trigo não é dividido. O trigo é todo recolhido no celeiro, mas o joio, antes de ser lançado no fogo para queimar, ele é dividido em feixes. É interessante, é aqui que está, amados, que eu quero que vocês fiquem até o final, para nós entender bem essa parte. Nós vamos ver o seguinte: quando falou aqui, amados, sobre o reino dos céus, fala a totalidade, a universalidade da propriedade de Deus. Então, está falando do povo de Israel, está falando da igreja também. Desse meio. Né? Agora vamos ver essas coisas. O que é o campo? O que é o joio? O que é o trigo? É o que nós vamos ver aqui, olha. A explicação da parábola do joio ou das sementes lá. É a continuação ali do capítulo 13 de Mateus, agora do versículo 36 a 43. Vamos lá. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então nós vemos que a boa semente, que falou lá em cima, que foi semeada a boa semente, né? É o que é a boa semente? Os filhos do reino. É a boa semente. O que é o campo que falou, que foi semeado? Veja bem, Deus sendo dono de todos os céus e terra, né? Mas a semente ele semeou no campo. Aonde que é esse campo que foi semeada a semente? O campo é o mundo. A boa semente que é os filhos do reino. O joio que é os filhos do maligno. E daí prossegue aqui, né? O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Eu diria que a ceifa não é assim o fim do mundo, mas é a consumação do juízo de Deus. Quando Deus julga este mundo, né? Só que leva ainda algum tempo para Deus executar os juízos. Para executar os juízos. Então, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é todos, eu, você. Se temos ouvidos, vamos escutar, vamos prestar atenção na importância dessa parábola que o Senhor Jesus falou. Veja que aqui mandará o Filho do Homem, seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Isso nos remete ao nosso tempo, amado. Veja em volta os escândalos que está no meio da cristandade hoje. É incrível. E também os que praticam iniquidade. O que é praticar iniquidade? É praticar aquilo que é contra a vontade de Deus. Por exemplo, aqui está falando especificamente de religião, de cristianismo, de cristandade. Quer dizer, a pessoa abraça a fé de ser um cristão, mas não vive uma vida de cristão. Deus diz assim, está nas escrituras, no Evangelho da graça de Deus, como que a igreja deve proceder, mas tem pessoas que preferem proceder do seu modo, fundar igrejas, fundar denominações e aplicar a lei da estatuto do seu modo, muitas vezes totalmente contrário à vontade de Deus. Isso é iniquidade, amado.
Ao passo que os justos, quem são os justos? Os justos são aqueles que são justificados pelo Senhor Jesus. São aqueles que creem no Senhor Jesus e que procuram praticar a sua vontade. São os justos. Não porque a pessoa seja justa, porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Então, ser justo é crer no Senhor Jesus. E crer é praticar o que ele ensinou. Uma vez visto isso aqui, vamos dar uma olhada agora para nós terminar os textos aqui. Mas antes, amados, eu queria falar o seguinte: o que você acha que é aqueles feixes que vão ser lançados no fogo? Por que está escrito ali que eles são separados em feixes, que eles não estão tudo junto para ser lançado tudo junto no fogo? Por que a semente está unida? Não tem divisão. A semente é um grupo só ali que é recolhido no celeiro. E o joio é colhido primeiro, quer dizer, é separado primeiro. Separado não significa que vai ser que ele é arrancado, mas que ele é queimado. Não significa que ele é arrancado e queimado, significa que ele é arrancado e feito em feixes, separado por feixes. Não é unido, não é união, há uma divisão. Claro, o que está acontecendo com a cristandade hoje? Quantos nomes existem hoje na cristandade? A igreja do Senhor Jesus se fragmentou, se despedaçou em muitos pedaços, cada pedaço com o seu nome. Cada denominação é um feixe. É um feixe que está ali. Porque não é uma união só. Há uma identificação diferente para cada lugar. Há costume diferente, doutrina diferente, totalmente alheias à Bíblia. Não há uma união. É isso que eu pedir para vocês ficar até o final do vídeo, porque isso aqui, amado, você não escuta numa denominação, numa igreja isso aqui. Mas vamos prosseguir então agora nas outras partes da Bíblia. Como que é o trigo, aquele que diz a parábola que é para ser juntado e recolhido no celeiro, todo, não tem uma parte recolhida, outra parte recolhida, mas é tudo unido, uma união de todos os grãos recolhidos no celeiro, enquanto que o joio é feito, os feixes, é dividido em feixes a colheita, e depois é lançado no fogo. Uma colheita, amados, uma colheita antigamente, que era feito manual, era cortado, assim, a palha era feita os feixes. Malhado, tirado o trigo era juntado tudo, como se diz assim, numa parte só, num celeiro só, e os feixes eles ficavam lá, separados algum tempo lá, para depois terminar essa colheita. Então eles eram queimados. Era queimada aquela parte desse feixe. Então vamos agora a outros textos da Bíblia. Nós estamos no fim deste vídeo. Há outros textos da Bíblia para nós concluir. E cada um, amados de nós que estamos vendo os vídeos e aprendendo, nós tirar as conclusões. Eu já tirei a minha. Vamos lá então. Olha, o corpo de Cristo não está dividido. A igreja, amada, a igreja no primeiro século, ela não era dividida e não tinha nome. Obviamente, se não tinha nome, não tinha divisão. Era dividido, claro, em grupos, em lugares, em aldeias, cidades. Foi assim. Enquanto os apóstolos estavam vivos, veja que na igreja de Corinto já começaram a querer fazer divisão. Ali já estava misturando o joio, porque tinha o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas e o grupo de Jesus Cristo. Nós vemos ali já 4 grupos. Mas o que aconteceu? O apóstolo Paulo já cortou que ele mostrou que não era bom. E ele mostrou por que não era bom também.
Então, a divisão na igreja, enquanto os apóstolos estavam vivos, era uma igreja unida. Não tinha divisão, não tinha nome tal, nome tal, nome tal. Depois surgiu o catolicismo, que herdou, né, dos apóstolos, e já começou a apostasia, já começou todos os erros. Depois veio, já teve divisões, depois veio a reforma, então aí bagunçou de vez. Hoje, amado, nós vimos igrejas, denominações em cada esquina, em cada quadra, uma diferente da outra. Então, como que o corpo de Cristo seria isso, uma divisão dessa? Quando o corpo de Cristo não é dividido. Vamos ver, como vocês verem aqui, Romanos capítulo 12, no versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Um só corpo. O corpo de Cristo não está dividido em nomes. É um só. Aonde estiver no mundo todo, porque o nosso mundo é uma bola, é uma bolha ali. E a igreja, ela é uma só, embora esteja em vários lugares, mas no mesmo espírito e no mesmo corpo, sem nome. O nome que é autoridade ali é o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Aqui está sendo terminantemente claro, não haja divisão no corpo. Então, como que, amados, que a cristandade hoje, da maneira que está dividida, vai ser o corpo de Cristo? Né? Não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Tem que estar unido. Como o trigo lá na sua colheita vai estar tudo numa vasilha só. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. A cristandade está falando a mesma coisa hoje? Por que existe igreja que guarda sábado, igreja que não guarda? Por que tem igreja que as mulheres usam véu, tem igreja que diz que não é preciso? Tudo diferente, tudo dividido. Que faleis todas a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Parece que o apóstolo Paulo está implorando que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quer dizer que seja o Espírito Santo único em todas as localidades onde a igreja do Senhor Jesus está, onde o corpo dele está. E como que vai, amado, discernir o corpo de Cristo no meio de tantos nobres? Não tem como. E o último versículo hoje do nosso estudo, Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A tendência é desaparecer. É desaparecer isso aí no fim, no finalzinho. Porque, amados, o juízo de Deus, eu acredito que já aconteceu. Não aconteceu, ainda não foi consumada a condenação. Esse ainda tem tempo, mas os feixes já estão separados, nomeados para o fogo. Aí você vai dizer: mas irmão Antônio, e as pessoas que estão nesses lugares, o que será feito? Todas vão à perdição? Eu acredito que enquanto os feixes ainda não forem lançados no fogo, é porque ainda tem grãos de trigo ali no meio desses feixes. Mas pode ter certeza de uma coisa: Jesus, antes de lançar esses feixes no fogo, ele vai tirar do meio do joio, vai tirar o trigo. O trigo não vai ir nos feixes lá para o fogo.
vai só o joio. Então, meus queridos, vocês vão ver muitas pessoas caindo fora, muitas pessoas abandonando, né? Chegando a ter consciência e olhando para o Senhor Jesus e deixando as preferências de lado e saindo e indo para o Senhor Jesus. Você vai dizer, mas irmão Antônio, como é que a gente sai de um lugar e vai para o Senhor Jesus? Qual que é a igreja certa? Como que eu vou encontrar a igreja certa? É muito simples. É muito simples. A palavra de Deus nos prometeu que aquele que precisar de sabedoria, peça a Deus, que ele não lança no rosto e dá. Então pode ter certeza, você ora, se pede, o Senhor vai encaminhar. Você é um salvo, você está no meio da cristandade, está no meio aí dessa divisão e desses feixes destinados ao fogo. Pode ter certeza que você vai entender, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, vai ouvir a voz do Senhor Jesus, você vai sair e o Senhor vai te mostrar aonde você vai. Lembre-se que Abraão, Deus falou para ele, saia do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus encaminha aonde que é. E não é numa denominação. Não é sair de um nome para ir para outro nome. É sair para ir para Jesus. Sair fora do arraial, como está escrito em Hebreus, né? Que saiamos fora do arraial e abracemos a vitupério do Senhor Jesus, fora do arraial. Então a igreja verdadeira do Senhor Jesus pode ter certeza que é um povo que em qualquer lugar do mundo se reúne, pode ser 2 ou 3, ou mais, mas a partir de 2 ou 3 que se reúne em nome do Senhor Jesus. Não tem nenhum nome ali, igreja X, igreja Y, igreja A ou igreja B. Apenas se reúne em nome do Senhor Jesus. E Deus se reunir em nome do Senhor Jesus, sendo só Ele o nome ali, e sendo só Ele o centro ali, para ter certeza que o Senhor se encarrega do resto. É só ficar tranquilo. Ok? Então aqui a gente termina esse vídeo. Era isso que eu pedi para vocês ficar até o fim, meu amado. Porque eu duvido que alguma denominação vão falar isso aqui. Vão dizer para as pessoas que são os feixes, que vão estar preparados para o fogo. Não vão dizer. Mas você está ouvindo agora isso aqui, não apenas ouvindo de mim, como acompanhando na leitura, né, das Sagradas Escrituras. Aqui encerramos esse vídeo. Minha gratidão a Deus por a oportunidade e o privilégio de poder falar da sua palavra. Muito obrigado a vocês que têm acompanhado a gente. Ore por mim também, para a minha família. A minha oração, que o Senhor abençoe e guarde aí. Que a graça de Deus seja abundante com vocês, com a família de vocês. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo então. Ficamos combinados? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.